Então, vamos lá? Então, mais uma vez, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre gestão das demandas regulatórias. Vou conduzir esse webinar juntamente com o Bruno, que é consultor aqui na nossa área técnica e comercial. O objetivo do webinar, de forma geral, é apresentar para vocês um processo estruturado que a Brasiliana está aplicando nos clientes para fazer o quê? A gestão das demandas regulatórias, tá? E, consequentemente, como o nosso software Interrisk pode auxiliar vocês. Tudo bem? Então, o objetivo aqui, eu brinco, né? Não é a gente entrar muito no mérito jurídico, falar um juridiquês, né? Como o pessoal brinca muito. O objetivo nosso não é esse, até porque não sou advogada, sou consultora na área de gestão de riscos, tudo bom? Então, a nossa ideia é apresentar para vocês esse processo e como o Interrisk consegue auxiliar vocês. Do lado aqui o Bruno. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Logo que ele vai entrar aqui e vai pilotar o Interrisk aqui com a gente. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então, vamos lá. Hoje, né, uma pergunta que se faz aí praticamente todo dia, como que é possível cumprir com os requisitos regulamentares que aparecem todos os dias? Então, a gente tem uma série de lei, de decreto, de portaria, de ISO. Então, o volume, né, de dados hoje é muito crítico, né? E, consequentemente, a gestão das demandas regulatórias é uma atividade crítica, tá? Então, isso é hoje um fato, então a gente tem que estar trabalhando com esse fato. Quando a gestão falha, consequentemente, a empresa tem o quê? Uma série de impacto, no sentido do quê? Da lucratividade, na questão da imagem da organização. Então, lidar com o volume crescente de novos requisitos hoje é um grande desafio. Então, hoje não dá para a gente fugir muito aí dessa regra, né? Então, a gente sabe que a questão da demanda regulatória é composta por uma série de fatores, isso também está bem claro. Existe uma adesão, né? E, consequentemente, ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória. E aí, eu coloquei aqui a título de exemplo, só para a gente poder pensar o que a gente tem aqui hoje, né? Tem a lei anticorrupção, tem a lei aqui geral de proteção de dados, tem a lei de responsabilidade das estatais, tem a questão da resolução do Banco Central, a 4557, tem a resolução 443 para a parte de operadora de planos de saúde. Só dei alguns exemplos aqui. Temos normas internas, volume de normas é uma coisa absurda, né? Nas organizações, mas tem que ter norma, tem que ter procedimento, senão aquela velha história, cada um faz o que quer da vida. Além do que, né, de respostas a ofícios, eu comentei com vocês, lei, decreto, medida provisória, instrumento normativo. Então, a gente tem uma série de requisitos a serem atendidos, né, a serem cumpridos. A pergunta é como a gente faz a gestão disso tudo e como que a gente envolve as partes interessadas. Que aí a gente não pode esquecer aquele conceito que a gente fala muito, quem é dono do risco é o dono do processo. Então não adianta tão somente a área de compliance, né? Nós temos aqui no nosso webinar uma série de especialistas aí na área de compliance, não sei se vocês concordam ou não comigo, não adianta chegar para a área de compliance e falar o seguinte, e aí, qual que é o nosso plano de ação? O que a gente faz? Então você tem que, de novo, envolver quem? As partes interessadas. Então isso é um ponto importante, que a gente não pode perder aí o conceito, e a Brasiliana, né, bate muito, muito nisso, né? Então existe hoje, é fato, um aumento de preocupação nessa questão da gestão de demandas regulatórias. Reforçar a importância disso dentro das organizações também é um fato. E o outro fato tem que ter um processo estruturado, desde a hora de identificar essa demanda regulatória, analisar essa demanda regulatória, implementar ou recomendar planos de ação e, obviamente, fazer um monitoramento adequado disso, tá? Existem uma série de pesquisas aí, seja pelas grandes empresas de consultoria, por grandes seguradoras, né?
que eu peguei o top 5 aqui em relação a riscos. Quais são as preocupações, né? Quais os riscos que mais preocupam aí a alta direção? São os riscos financeiros, aí entra a questão de fluxo de caixa, obrigatoriamente. Existe a questão também de riscos regulatórios, que é o nosso tema aqui do nosso webinar. A questão de riscos operacionais, parece uma coisa boba, mas isso é de suma importância dentro das organizações. Os riscos estratégicos, que é o risco que impacta o planejamento estratégico, e entra também até a questão de reputação, de imagem aqui, e riscos cibernéticos, que hoje o mundo fala muito sobre riscos cibernéticos, né? Mas como o nosso foco é a questão de riscos regulatórios, o que normalmente tira, né, o sono, né, em relação às organizações? A questão de riscos trabalhistas, a questão de regulamentação do setor de atuação, de licenças e autorizações, a questão da anticorrupção, de doações filantrópicas, de doações a campanhas eleitorais, participação em eleição, utilização de leis de incentivo culturais. Então, a gente tem um mundo grande, né, para poder gerenciar riscos aqui. Lógico que cada organização, que cada segmento segue aí a sua legislação, vamos dizer assim. Mas, de forma macro, esses riscos aí têm que ser pilotados. Então, se a gente falar um pouquinho aqui da questão do modelo das 3 linhas de defesa, que, de novo, não foge o conceito do que a gente vem falando muito, né? Que tem que ter uma análise crítica e gestão dos planos das demandas regulatórias, envolvendo quem? As partes interessadas. Isso significa que, pessoal, lógico que a área jurídica, ela pode, obviamente, identificar essa demanda ou esse requisito regulatório, juntamente com o compliance, eles vão dar os devidos pareceres técnicos, mas quem tem que se envolver efetivamente nisso é quem? A primeira linha. É a primeira linha, né? O que eu vejo em muitas organizações ainda, joga isso para compliance e fala, olha, se vira. Tá? Lembrando que a primeira linha é o dono do processo, é o dono do risco. Então, o conceito aqui, em relação às 3 linhas de defesa, permanece. A gente tem o órgão de governança, que é o maior nível aqui da organização, tem a alta administração, a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha que vai fazer a devida checagem. No caso da gestão de riscos, né, obviamente vai averiguar controle com as partes interessadas, vai avaliar riscos, vai construir uma matriz de risco e a área de conformidade compliance vai criar um ambiente, uma cultura de cumprimento de marcos regulatórios e normas, seja externo ou interno, juntamente com o apoio de quem? Do jurídico, que normalmente até faz essa identificação, faz uma interpretação da lei em si. Agora, o que a gente quer reforçar com isso aqui, que tem que ter um envolvimento e análise crítica das partes interessadas, e não jogar isso aqui simplesmente num colo da área do jurídico ou do compliance, que seja, e falar o seguinte, olha, se vira que o problema é de vocês. Tá? Então, isso é um ponto importante que eu coloquei aqui para a gente tá discutindo, né? De novo, o objetivo nosso aqui não é discutir a parte jurídica, né? De forma nenhuma, mas abordar a integração da importância, na verdade, das demandas regulatórias e a importância, né, da integração do papel da área de gestão de riscos e compliance, né? Então, o que é compliance, né? É o dever de estar em conformidade com atos, normas, lei para o seu efetivo cumprimento. Quando se fala em compliance, lógico que a gente pensa muito na questão da corrupção, mas compliance vai muito mais além, né, de puramente a corrupção ou da lei anticorrupção. A gente não pode esquecer que a gente tem uma série de normas, uma série de legislação, seja trabalhista, ambiental, tributária, regulatória, regulamentos internos, que tem que ser exercido. Então, isso é um ponto importante. Então, eu tenho que estar em compliance justamente com quem? Com toda essa parte normativa, ok? Recentemente, a gente fez uma auditoria aí numa organização, ela tem aproximadamente um banco de dados lá, ou, na verdade, uma série de ações com aproximadamente 800 requisitos regulatórios a serem atendidos. Aí vem a pergunta, né? Como fazer a gestão disso tudo numa planilha?
como acompanhar os planos de ação, como envolver as partes interessadas. Então, o que a organização tem que ter? De novo, um processo estruturado, onde seja possível fazer essa identificação, essa análise e planos de ação, envolvendo quem? As partes interessadas. Tudo bem até aqui? Se a gente pensar em relação ao CGU aqui, ele faz uma recomendação de exigência mínima de um programa de integridade, né? Que bate muito no que a gente também já vem falando há um bom tempo. A questão do comprometimento, da autodireção, tem que ser top-down, né? Tem que ser de cima para baixo, tem que ter uma instância responsável, então uma área de compliance, tem que avaliar a questão de riscos, criar regras, instrumentos e fazer o monitoramento contínuo. A gente aqui na Brasiliano quebra esse programa de compliance praticamente em 10 pilares, né? Que não foge muito do que foi falado no slide anterior. Mas fazer o quê? O suporte da auto-administração. De novo, tem que vir top-down, fazer uma avaliação de risco, tem que ter um código de ética ou de conduta e políticas de compliance, tem que se avaliar os controles, tem que ter um monitoramento de leis e regulamentos, tem que ter treinamentos e comunicação, um canal de denúncia estruturado e funcional, né? Que é aí um outro ponto de discussão que as organizações acabam enfrentando, né? Às vezes criam um canal de denúncia e aquilo acaba perdendo muita credibilidade na organização. Tem que ter um processo de investigação interna e, obviamente, a questão de penalidades, o due diligence para fazer avaliação de parceiros e a questão da auditoria e monitoramento, tá? Então, de novo, nosso foco aqui é a gente falar um pouco mais da questão da importância de ter um processo de gestão de demandas regulatórias que entra muito nesse pilar 5 aqui, a questão de monitorar leis e regulamentos, para garantir o quê? A existência de conformidade com os devidos temas. Tudo bem até aqui? Dentro do software Interrisk, o que nós estruturamos, né? Então, a gente tem um módulo, normalmente tendo uma área de compliance sendo responsável. Quando eu falo responsável, é a parte de parametrização, de gestão de forma direta, ok? Onde é possível fazer o quê? Identificar as normas que a organização tem que atender, tá? Normalmente é uma atividade onde se envolve o compliance e o jurídico, quando você tem essas duas áreas separadas. Então, levanta-se, por exemplo, a lei de proteção de dados. Quais são os requisitos que eu tenho que atender? Então, levanta-se esses requisitos, faz-se uma análise das regulamentações, assim como a sua aplicação e impacto, tá? Envolvendo quem? As partes interessadas, desde um gestor, um gerente, até um diretor. De novo, ele é dono do processo, ele é dono do risco. Tudo bem? Faz-se a inclusão dos planos de ação, você faz um grande planejamento, né, em relação às ações, frente ao quê? A análise que foi feita anteriormente, frente ao quê? As lacunas que existem. E aí, por fim, faz o monitoramento. Então, a ideia do módulo de demandas regulatórias é justamente esse. Ele é um sistema parametrizável, onde é possível a gente parametrizar uma série de funcionalidades, tá? Agora, o objetivo final dele é automatizar o fluxo da gestão de demandas regulatórias. E nesse momento aqui, a gente tem duas formas de poder trabalhar. Então, eu tenho um tipo de demanda, ou eu tenho um requisito, uma lei que seja, ok? Eu posso ir para o que a gente chama de fluxo de demanda regulatória. O que é esse fluxo de demanda regulatória? É onde existe uma análise um pouco mais crítica da aplicação e impacto potencial desse requisito, para que exista uma adequação ou não da organização, tá? Então, todas as informações são analisadas de forma, vamos dizer assim, mais estruturada, ok? Envolvendo, de fato, todas as partes interessadas, pegando parecer, cada área dando a sua opinião em relação ao assunto em si, para que depois isso vá para um plano de ação. Tudo bem? E eu tenho também a possibilidade de fazer aqui no nosso sistema algo mais dinâmico. Então, por exemplo, eu tenho um atendimento de requisito obrigatório. Então, por exemplo, né, foi feita uma checagem aqui
e de novo, nosso, sei lá, o AVCB da organização aqui está vencido. Isso aqui é atendimento de requisito obrigatório, não tem muito o que pensar. Eu já vou direto para um plano de ação e coloco, obviamente, o responsável em relação ao assunto. Então, existem duas formas para vocês trabalharem com o nosso sistema. Então, esse é o objetivo, tá? Como que funciona, né, o primeiro fluxo de demanda regulatória, que é a primeira possibilidade, tá? Normalmente, existe um cadastro da demanda regulatória a ser analisada por quem? Pelas áreas ou as partes interessadas. Então, vai lá, faz o requisito, perdão, faz o registro, e aí eu falo o seguinte, olha, nesse caso aqui eu vou envolver, por exemplo, o jurídico, a TI e, por exemplo, a área de recursos humanos. Cada um vai dar o seu parecer, né, mais técnico em relação ao assunto, tá? Então, eu cadastro a demanda, cada área dá o seu parecer, isso vai para o diretor da área, que normalmente ele quer ter a visão do todo, a visão mais integrada, o que meu gerente pensa sobre o assunto, o que meu coordenador pensa sobre o assunto, o que eu tenho que fazer em relação a isso. Então, de novo, você envolve aqui o diretor, o responsável, tá? É possível também que mediante o parecer da área, seja de um gerente ou de um diretor, o compliance, né? Um gerente de compliance, por exemplo, dê o parecer dele. Então, isso é possível também. Até vir o parecer de quem? Do diretor de compliance ou diretor de riscos e compliance, né? Então, isso é um ponto importante. De novo, o que a gente busca aqui com a nossa solução? Envolvimento das partes interessadas. A questão da transparência, a questão da comunicação. Até que, olha, é isso mesmo, temos que fazer, já temos o parecer de todas as partes interessadas, faz-se uma análise mais final, classifica-se em relação à prioridade e planos de ação, tá? E aí faz o monitoramento, faz a inclusão e acompanhamento dos planos de ação. Então, essa é a ideia, tá? Então, de novo, isso aqui é quando eu preciso fazer uma análise mais crítica da aplicação e do impacto potencial para me adequar ou não frente a um requisito. Então, é algo mais, vamos dizer assim, mais pouco, vamos dizer, não tão, né, não é que seja demorado, né? Mas eu vou conseguir envolver de forma efetiva todas as partes interessadas. Sandra, no meu caso, assim, eu tenho um problema, eu tenho um não atendimento a um requisito, isso já está claro. De novo, nesse caso é algo mais simples, cadastro a minha demanda regulatória e mando para um plano de ação. Obviamente, as partes interessadas vão fazer isso, tá? Então, a ideia de ofertar para vocês ou de falar da necessidade de ter um processo estruturado é justamente esse, tá? Então, o Interrisk, é possível controlar demandas externas ou demandas internas, tá? Ele tem todo um workflow para o processo do fluxo de demanda ou do plano de ação, depende da forma que trabalha. É possível anexar evidências. Então, por exemplo, eu sou da área de TI, chegou a lei de proteção de dados, eu, Sandra, vou dar o meu parecer e vou anexar o porquê, vou justificar o meu parecer. O Bruno, do jurídico, por exemplo, ele vai dar o parecer dele. Então, todas as evidências, né, ficam ali registradas e, obviamente, para você garantir a rastreabilidade e transparência das informações. Também, todas as partes interessadas recebem por e-mail informações ou status em relação, olha, o compliance já aprovou, o diretor da sua área já aprovou, tem que iniciar o plano de ação, o sistema obviamente também tem que alertar e alerta se está atrasado ou não. Então isso, de novo, bate muito na questão de facilidade da informação, de agilidade da informação, por quê? Igual a gente falou no início, né? O volume de dados, o volume de demandas ou de requisitos regulatórios hoje, em qualquer organização, é uma coisa absurda. O Luiz disse que travou, talvez tenha que apertar o F5 aí, né, Luiz? A Vanessa disse que tá tudo ok. Então, o Bruno, ele vai acessar aqui o sistema, o Claudemir também disse que tá tudo ok. Vai mostrar para vocês como que o nosso sistema oferta isso para vocês.
Para quem não conhece, o software Interrisk, falando um pouquinho mais, é um software que pega toda a questão de GRC, né, como um todo. É um software, ele está na nuvem, está na Amazon. Eu sempre falo, né, o mundo está partindo para a nuvem, não tem como fugir muito. A gente não trabalha com o conceito de licença, então para a gente não interessa se são 10 usuários ou 1.000 usuários, é um pacote feito com a organização como um todo, tá? Só pegando aqui também um gancho, né, em relação a indicadores, inclusive o sistema também aparece aqui para vocês, olha, por exemplo, cadastraram 10 demandas para a Sandra, tá? Vai ter demanda assim, né? O que está no prazo, o que está em análise, ou o que está atrasado já. Então eu consigo, quando eu entro com o meu perfil, opa, isso aqui tá no prazo, tô dentro, isso aqui tá atrasado, não dei meu parecer ainda, de repente tá faltando eu avaliar ou validar alguma coisa, opa, Sandra, tá atrasado. Então, além de vocês receberem alertas, né, por e-mail, vocês também conseguem, pelo log, né, painel, pelo log de acesso, enxergar um painel de indicadores para acompanhar de forma mais efetiva, tá? Esse sistema já está rodando, obviamente, em empresas, né? Então, o nosso feedback tem sido muito positivo, até porque, de novo, né? Quem conhece a Brasileira sabe que a gente briga muito por conceito, por processo. Então, por exemplo, não adianta eu falar o seguinte, igual eu comentei, né? Uma outra cliente, eu tenho 800 demandas regulatórias. Ok, mas qual que é a demanda regulatória mais crítica ou mais estratégica? Então, a gente também, inclusive, colocou aqui uma ferramenta simples para você avaliar. Olha, essa demanda aqui tem um impacto muito estratégico da minha organização. Isso aqui eu posso perder a minha licença, posso perder o meu alvará de funcionamento. Então, de novo, tem que ter o quê? Processo, ferramenta e sistema, obviamente, para que vocês consigam fazer uma gestão efetiva de demandas regulatórias. Ok? Vou passar a fala para o Bruno agora. Ele vai acessar mais pontualmente aqui em relação ao módulo para que vocês conheçam um pouco melhor aqui as telas e como funciona, tá? Vou só trocar de perfil aqui de acesso. Só um minuto. Dúvidas até aqui? Dúvidas enquanto eu acesso aqui a solução? Tranquilos? Faz sentido o que eu falei? Compliquei um pouco a vida de vocês? Até aqui, ok, Claudemir. Então faz sentido. Não falei muita besteira para vocês, não, né? Mas fato é, né? As organizações. Assim, tem um lado positivo, tem que ter norma, tem que ter regulamento, né? Se com norma e regulamento, nosso Brasil já é complicado, né? Se a gente falar de Brasil como um todo, imagina sem norma e sem regulamento. Então, e o pior, né? Ainda mais acontecendo uma série de problemas, né? Corrupção, por exemplo, nas organizações. Então, aí que vem cada vez mais aperta, por isso que isso é um dos top 5, né? A questão de riscos regulatórios dentro das organizações. Então, qualquer pesquisa que vocês venham a buscar ou estudar, fica claro, né? Que risco regulatório é uma preocupação na organização. Faz sentido, né, Clóvis? Não falei nenhuma besteira. Então, ok. O Bruno vai entrar aqui, agora eu passo a falar para ele. E aí, obviamente, eu vou complementando um pouco também com a experiência para a gente poder agregar aqui no nosso webinar. Vamos lá, pessoal. Bom dia, então. Prazer estar falando com vocês aí. Vou estar agora navegando aí com base no que a Sandra comentou, né? Vou procurar passar pelas telas aí da ferramenta, passar por todo esse caminho que a gente consegue percorrer quando a gente fala em demanda regulatória dentro do software, né? Vocês estão enxergando aí já o que a gente chama de framework, né? Para que eu faça essa minha análise crítica da demanda regulatória. Então eu vou ter o cadastro, vou ter o parecer da área, do diretor da área, o de compliance, o parecer de risco, vou fazer uma classificação até eu chegar no plano, né? Como a gente
comentou e reforçando, a ideia é envolver as partes interessadas nesse processo. Então, vou estar entrando aqui na demanda regulatória, né? O software já traz um painel para eu ter até mesmo um acompanhamento, né, das demandas regulatórias que estão cadastradas no software. Vou estar entrando em uma aqui para demonstração para vocês já preenchida. Né? Então, essa é a tela onde, teoricamente, eu inicio o cadastro da minha demanda regulatória, tá joia? Então, né, hoje, dentro do nosso software, eu sempre vou ter uma estrutura organizacional da empresa que ela é cadastrada. Quem conhece o Interrisk sabe que essa estrutura organizacional, ele permeia todos os módulos do software. Então, aqui eu vou selecionar, teoricamente, aquela diretoria que está mais relacionada com a demanda regulatória que eu estou abrindo. É uma coisa do Banco Central, né? Eu vou estar vinculando a uma diretoria financeira, posso ter a minha diretoria administrativa e assim por diante. Selecionei a diretoria, eu vou ter aqui um campo onde eu vou selecionar o órgão regulatório demandante. Então, são aqueles órgãos que, teoricamente, são reguladores do negócio que a minha empresa trabalha, né? Então, é um campo de cadastro, Banco Central, ANS, Previc e por aí afora. O que eu vou ter aqui embaixo? Aqui é onde a gente começa a envolver as partes interessadas. Eu vou ter um cadastro de todas as áreas da minha empresa, né? E claro, do seu responsável, que é um gerente, um supervisor, um coordenador, e eu vou selecionando todas as áreas que eu quero que se envolvam na demanda regulatória que eu estou abrindo. Ou seja, eu vou solicitar um parecer dessas áreas e eu consigo definir uma data limite, ou seja, qual é o prazo que esses responsáveis das áreas vão ter para emitir o seu parecer. Então eu consigo programar isso e o sistema vai fazer esse acompanhamento. Aqui embaixo, né, eu tenho um campo onde a gente chama de tipo de demanda, e aqui é aquele caso onde a Sandra comentou, né, hoje você tem o que eu diria de 2 fluxos dentro do software. Eu posso partir diretamente para um plano de ação regulatório, ou seja, né, é uma situação, como ela deu o exemplo do AVCB, eu não tenho que analisar, eu sei que eu tenho que cumprir aquilo independente de uma análise, então eu vou direto para um plano de ação. É um requisito legal que saiu agora, eu preciso fazer uma análise crítica mais detalhada para ver se eu preciso me adequar, eu vou partir para um fluxo de demanda regulatória. E aqui eu vou ter também um campo para eu colocar um critério regulatório, que é também um campo de cadastro. Hoje no módulo de demanda regulatória você pode trabalhar com questões de legislação externa, mas eu posso abrir também uma demanda regulatória para algum requisito interno, uma norma interna que eu preciso me enquadrar, você consegue fazer também, tá joia? O que eu vou ter aqui também, né? Hoje a gente defende muito que como a gente comentou, às vezes eu posso ter 800 requisitos para atender. É importante que eu defina uma influência e uma criticidade desses requisitos, até para eu ter um caminho de priorização e foco, né? Claro que a data de vigência muitas vezes de um requisito vai impactar, mas é importante eu estabelecer uma influência e uma criticidade para eu saber se é uma situação crítica, moderada ou leve. Data de abertura é a mesma, vou ter um campo onde eu vou poder colocar a data de vigência, ou seja, a partir de que data aquele requisito legal vai passar a valer. Tá joia? E posso notificar outras pessoas que eu quero que tomem conhecimento dessa demanda regulatória que eu estou abrindo, tá joia? Então eu clico aqui e vou poder cadastrar. E aqui do ladinho, né, é um campo onde que eu vou poder, que estou abrindo a demanda regulatória, eu vou fazer uma descrição, que é o objeto da demanda regulatória, que é o requisito legal que vai estar definido já no próprio requisito que eu estou colocando aqui. É um campo para eu colocar essas informações. E aqui em cima, pessoal, eu vou ter um campo de anexo, né? Ou seja, posso anexar a própria demanda aqui num documento em PDF, por exemplo, ou outros anexos. Todas as telas vocês vão ver que você consegue anexar e ter essa separação dos anexos aí por etapa dentro do módulo, tá joia? Registrei a minha demanda regulatória, a hora que eu salvar essa demanda, o software automaticamente vai disparar e-mail para esses responsáveis de área, comunicando eles que eles têm um prazo X para emitir um parecer em relação àquele requisito legal. Eles vão receber essa informação e agora a gente vai para a próxima fase, que é onde, teoricamente, o responsável da área emite o seu parecer. Só pegando um gancho, a gente está como administrador dessa base, né? Então, para a gente aqui quase tudo está desbloqueado, tá? Obviamente, manda-se uma demanda para a Sandra e a Sandra tem acesso da demanda dela. Não consegue enxergar. Não consigo enxergar. Então, nosso perfil aqui, nesse caso, essa base está liberado. Isso é importante. Se eu sou um responsável de área, eu vou enxergar somente o parecer da minha área, não vou enxergar de um terceiro e os diretores assim por diante. Então vamos lá, pessoal. Eu estou usando como exemplo
um fluxo de demanda regulatória, o número 14. Então, como eu envolvi duas áreas lá, vocês estão vendo que no parecer de área eu tenho dois pareceres da FDR 14. O software faz toda essa separação. Cliquei aqui, vou emitir um parecer, sou o responsável da área, no meu exemplo aqui, né, de segurança corporativa. O que o software faz? Né? Ele já traz estruturado todas as informações da abertura da demanda regulatória. Então eu consigo ler e enxergar todas as informações, tenho o campo de anexo para eu baixar, fazer o download do documento que está anexo. E logo abaixo o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter um campo direto para que eu, depois que eu fizer essa análise crítica dentro do prazo, eu emita o meu parecer. Então eu vou ter um campo aqui para descrever o que eu acho que aquela demanda impacta o meu negócio. Deixa eu pegar aqui o Humberto, né? Uma dúvida. Este módulo fica restrito à gestão de demandas regulatórias ou inclui também a gestão de legislação externa e de regulamentação interna? Também é possível, Humberto. E aí, obviamente, tem que parametrizar, né? Igual ele colocou lá no início, não sei se você chegou a ver, tem a possibilidade de administração e a possibilidade de regulação externa. Hoje você consegue ter uma separação, você estabelece se é uma questão externa, uma legislação externa ou se é uma regulamentação interna. E daí você consegue ter essa separação aí até em questão de indicadores e tudo mais lá para frente. Então é possível sim, tá? E aqui, né, pessoal, então eu vou emitir o meu parecer e o que eu vou fazer? Eu já vou colocar quem é o diretor da minha área, né, que automaticamente já vai estar amarrado no cadastro. Ou seja, a hora que eu salvar, a hora que eu emitir o meu parecer, o sistema vai disparar um e-mail para que o diretor da área ele vai ter que fazer essa análise crítica aí também do meu parecer para me ponderar se ele concorda ou não com o parecer que eu estou dando. E se for 3, 4 áreas, o diretor vai ter que se envolver em todos os pareceres, né? Ele também é um responsável em relação a essa situação. Vamos lá. Indo para a tela do parecer do diretor, então depois que eu emito o meu parecer, o que é interessante desse módulo, né? Como a gente falou, eu preciso ter uma análise estruturada. Então vocês estão acompanhando que o software ele vai trazendo todas essas informações de uma maneira estruturada. Agora eu, enquanto diretor, a hora que eu abro a minha tela, que é a minha tela para o parecer, o que eu enxergo? Eu já enxergo as informações da abertura da demanda regulatória e eu também consigo já enxergar o parecer que a área deu em relação àquela situação. Então eu consigo ter toda essa visão. Eu enxergo qual é o objetivo da demanda regulatória que está aberta e eu já consigo ter essa visão do que as minhas áreas estão dando de opinião. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ou concordar com esse parecer, mas eu também, enquanto diretor, eu posso discordar, tá joia? E uma vez que eu discorde, o que eu vou fazer, né? Eu vou solicitar que a área complemente o seu parecer. Então eu tenho essa opção hoje dentro do software, tá joia? E aí, pessoal, o bacana é que volta, né, esse workflow, né? Volta, olha, desculpa, eu como diretora, a informação não está clara. Eu não entendi, por exemplo, se existe ou não um impacto potencial. Então, por exemplo, devolvo para o Bruno tem que complementar, envolver quem for de direito, para que eu, como diretora, me sinta confortável e falei o seguinte, olha, é isso mesmo, temos que fazer o caminho, é por aí. Isso mesmo. Então, como eu alterei a informação aqui, eu coloquei como se eu não concordasse com o parecer, o que acontece? Ele abre um campo de justificativa. Então, eu, enquanto diretor, eu vou colocar de uma forma direta aqui o que eu vou solicitar que a área complemente. A hora que eu atualizar, essa informação vai voltar para aquele responsável de área, o gerente da área, para ele complementar a informação. Tá joia? E o software vai fazendo esse workflow até essa adequação. Adequou-se, o diretor vai emitir o seu parecer e vai atualizar. O que o software vai fazer? Ele vai condensar, digamos, todas essas informações, vai organizar todas essas informações acima e vai vir para compliance. O que compliance vai fazer? Né? Agora entrando na tela do parecer do compliance, na própria FDR 14. O que é legal aqui? Né? O compliance ele tem essa visão agora toda estruturada nessa tela, pessoal. Eu consigo enxergar as informações da demanda. E o que é legal aqui? Ó, notem que aqui, o que agora eu enxergo? Eu enxergo todas as áreas que eu abri a demanda. Eu consigo enxergar aqui, se eu clicar no parecer, o parecer de cada área, tá joia? Que cada área emitiu. E aqui ao lado, ó, eu já enxergo o parecer de cada diretor relacionado à área. Então você tem toda essa visão numa única tela, né? Estruturada. Você não precisa ficar voltando lá nas outras telas para enxergar a informação. O software traz todas essas informações aqui para vocês. Ó. Enxerguei todas essas informações, tenho os anexos aqui, se eu precisar
de alguma situação complementar para análise, o que eu vou fazer, né? Eu, enquanto compliance, eu vou emitir o meu parecer. Né? Então ele traz aqui, e o que ele traz? Ele já vai trazer para fazer esse andamento da informação, ele já traz quem é o diretor de riscos aí, compliance da minha instituição, tá joia? Ou responsável direto acima do compliance, e eu, enquanto compliance, vou ter um campo aqui que eu vou emitir o meu parecer, com base em todas essas análises estruturadas, eu vou já dar uma certa recomendação em relação àquele requisito legal, vou salvar, a hora que eu salvar, o meu diretor acima aí, diretor de riscos, o que ele vai fazer? Ele vai receber essa informação e da mesma forma, de uma forma estruturada, ele vai enxergar as mesmas informações que compliance enxerga com essa separação de pareceres e vai enxergar aqui ao lado o parecer que compliance deu. Então, compliance já está, né, direcionando essa informação de uma forma mais estruturada para o diretor. O que o diretor vai fazer? Ele vai emitir o seu parecer, que nada mais é do que se ele está de acordo ou não com o parecer de compliance, tá joia? E ele pode já dar uma recomendação de implementação ou não, com base nessa estruturação, né? Vamos ter que nos adequar ao requisito legal, vamos ter que abrir um plano de ação para adequação, ele já dá uma situação de implementar ou não, tá joia? Em alguns clientes nossos, só pegando mais um gancho aqui, por exemplo, tem um gerente de compliance e tem um diretor de riscos e compliance, né? Então, a pessoa como gerente dá o parecer dela, né? Até para poder orientar o diretor, olha, as áreas técnicas ou a primeira linha de defesa justamente emitiu o parecer, o que foi colocado faz sentido. Então, até para garantir um conforto, né? Ou uma visibilidade maior para o diretor. Olha, ok, o caminho é esse. Agora, de novo, né? O objetivo nosso aqui é o que a gente enxergava muitas organizações. Tudo isso era por e-mail, né? Planilha e e-mail. Planilha e e-mail, né? O Bruno tá conosco há um bom tempo também, sabe disso. Então, como você enxerga tudo isso? Como que você acompanha tudo isso, né? Como você gerencia tudo isso? Então, foi exatamente o que o Bruno mostrou. Não tira a responsabilidade, o jurídico que seja, o compliance registra essa análise, pede o parecer da primeira linha e aí vem todo o processo de comunicação. Tudo dentro de uma única base, de um único sistema. E é isso que é legal, né? Imagine uma organização que é totalmente regulamentada, né? Aí conheço um pouco aí a ANS, Previ, que a gente sabe que dia a dia os caras estão emitindo novos requisitos legais para atendimento. Imagine você administrar tudo isso aí num e-mail e numa planilha, fica difícil, né? Então esse módulo traz essa visão mais estruturada das coisas. O que vai acontecer? Então, o diretor deu o seu parecer de acordo, o que eu vou ter? A próxima fase, teoricamente, eu vou ter uma análise e classificação do plano de ação que a gente chama. O que é isso aqui, né, pessoal? Nada mais é do que agora o compliance, com base nessa decisão ali em conjunto com o seu diretor, eu vou ter que autorizar o início de um plano de ação ou não. Ou seja, eu cheguei no fim de uma definição desse fluxo de demanda regulatória e definiu-se que, vamos ter que abrir um plano de ação, eu vou ter aqui o campo, abrir um plano de ação, vou colocar um sim e automaticamente a gente vai pular para a tela agora onde que eu vou estruturar um plano de ação e aí sim eu vou ter um workflow do plano de ação. Hoje o módulo eu diria que ele tem dois workflows. Primeiro eu tenho um workflow de acompanhamento de todo esse processo aqui de análise crítica, se eu vou me adequar ou não a uma demanda, e a partir do momento que eu startar um plano de ação, eu vou começar um workflow do plano de ação, e o sistema vai acompanhar, emitir, encaminhar em meio de todo esse andamento do plano de ação. Né? O que eu tenho aqui? Se eu colocar não vou abrir um plano de ação, eu vou ter uma opção que é um cadastro também de classificação, ou seja, não se aplica, cheguei à decisão aí numa análise crítica que é um requisito legal, mas não está se aplicando a gente. Ou eu identifiquei que já há uma demanda aberta nesse sentido, eu não vou abrir uma nova. E tudo isso é parametrizado também, vocês Sim. colocam os critérios e as regras de vocês. Né? E se eu colocar assim, automaticamente eu vou classificar essa informação somente quando eu encerrar o plano de ação lá na frente. Porque daí eu vou falar, foi implementado, né? E eu posso parametrizar alguns critérios de classificação. Estabeleceu-se a abertura de um plano de ação, automaticamente eu vou ter essa próxima etapa agora onde eu vou estruturar, eu vou abrir um plano de ação. Tá joia? Vou ter o comando para incluir, mas vou usar como exemplo o próprio FDR14 aqui, tá joia? E notem que daí eu também vou ter campos para eu anexar evidências do cumprimento do plano de ação. Então, o cadastro do plano de ação é uma tela simples, né? Então, eu vou selecionar a demanda regulatória que eu vou criar o plano de ação.
Automaticamente, a hora que eu seleciono, ele já traz aquela informação dos objetivos da demanda regulatória, e aí eu vou ter que vir aqui e descrever as ações que vão ser implementadas para a adequação àquele requisito legal, vou estabelecer a data de início e de fim do meu plano de ação, e vou estabelecer a figura de um responsável, quem é aquele responsável que vai tocar esse plano de ação, e vou estabelecer a figura de um aprovador que depois vai ter que fazer uma análise crítica em relação ao plano de ação. E aqui em cima, pessoal, é legal que eu tenho toda uma estrutura, ó. Eu consigo ter separado os anexos da FDR, que são os anexos quando eu estava fazendo a minha análise crítica de implantação ou não. Eu tenho uma aba somente de anexos que envolvem o plano de ação para ter essa separação. Eu tenho um campo de mensagens de acompanhamento, eu consigo ir criando, né? Eu que sou o responsável, eu vou dando inputs aqui do andamento do meu plano de ação, para que se fique evidenciado que eu estou cumprindo o plano de ação. E tem uma aba de solicitações de mudança também, que ele vai registrando possíveis solicitações de mudança. Ah, Estela, boa pergunta, né? Aí, nesse caso, é compliance, tá? Quando as áreas, pegando a pergunta aqui da Estela, né? Quando as áreas de compliance e de gestão de risco são separadas, que, na verdade, é o cenário ideal, né? Porque até para que compliance consiga, né, auditar auditar, entre aspas, né, a questão da gestão de riscos, quem monitora os requisitos regulatórios, então, obrigatoriamente, é compliance, tá? É compliance. Então, a gente tem experiências nossas aqui, que tem uma gestão de compliance, uma gerência de compliance. Você tem uma equipe de riscos, um gerente de riscos e um gerente de compliance. É o gerente de compliance que faz todo o input, um monitoramento com a primeira linha, né? Ok? Agora, nesse caso aqui, no caso desse exemplo que o Bruno colocou aqui, existe um único diretor, que é o diretor de riscos e compliance. Então, nesse caso aqui, é o diretor de riscos e compliance que dá vamos dizer, o parecer aqui final. Agora, a gente se adequa, o sistema se adequa à estrutura da sua organização. Então, se você tem aí uma gerente de compliance, um diretor de compliance, são essas figuras que vão entrar no sistema. O plano de ação é separado, né? Se é de riscos, está no modo de receita. Isso. Ok? Ok, pessoal? Registrei o plano de ação, salvei automaticamente agora, como já comentei, o sistema ele vai disparar um e-mail informando o responsável que tem um plano de ação a ser executado. E aí, teoricamente, ele vai fazer todo esse workflow e esse acompanhamento até que se encerre o plano de ação, né? E se eu voltar aqui, essa tela, aí agora eu tinha aquele painel das minhas demandas regulatórias, e agora eu tenho um painel aqui também de acompanhamento dos meus planos de ações, onde que eu vou tendo os status, né? Ah, tá aguardando, é um plano de ação concluído, se ele já foi aprovado ou não. Ele dá também o prazo, se está dentro do prazo, se está atrasado e quantos dias de atraso eu estou com o meu plano de ação. E aqui para o lado tem as demais informações do meu plano de ação. Essa grid no sistema, inclusive, é possível fazer filtros, né? Como se fosse uma tabela dinâmica, né? Então, por exemplo, quero pegar tudo que está em atrasado, vou para uma reunião de diretoria, né? Que às vezes não tem tempo de fazer relatórios. Entro no sistema, pego tudo que está atrasado, tudo que foi concluído. Então, a ideia justamente é facilitar essas informações. E aí, pegando já um gancho aqui com o Bruno, lógico, isso aqui é aquele processo mais estruturado, onde envolve uma análise crítica mesmo. Sandra, é um requisito, não é isso? Um atendimento, tenho que fazer, não tenho muito o que pensar. Então, cadastrei o requisito, sim, cadastrei as partes interessadas e vou direto para o plano de ação. Se for um plano de ação, eu faço esse registro aqui na demanda regulatória, né? Se é um plano de ação regulatório, e automaticamente eu pulo essas etapas e vou direto ao plano de ação para criar o plano de ação, porque o sistema já faz esse corte, né? Ele já não vai percorrer todo esse processo. E saindo dessa tela, né, aquilo que a gente falou, eu tenho o meu painel de tarefas, né? Aqui ele não vai, no slide vocês viram que ele carregou o gráfico porque ele é um painel de tarefas dinâmico, né? Ou seja, como eu estou com um perfil admin, eu não sou envolvido em nenhuma demanda aqui. Então, automaticamente, ele não carrega para mim se eu estou no prazo, se eu estou em risco ou se eu estou atrasado. Hoje, você estabelece prazos para isso. Até 5 dias antes do vencimento, eu entendo que eu estou no prazo. Se entrar em 2, 3 dias para vencer um parecer que eu tenho que emitir, opa, eu estou em risco, né? Eu estou perto do vencimento e ainda não emiti o meu parecer. E a partir do dia que venceu, se eu não emitir o parecer, ele vai computando como atrasado. E aqui embaixo ele vai dando todas as informações. Então ele é um painel dinâmico. Conforme eu vou emitindo, se eu emito meu parecer e encaminho, automaticamente eu já venci aquela tarefa e eu não tenho mais
mais nada aqui no meu painel de tarefas. O bacana é que você amarra um SLA aqui, né? Até para vocês O sistema é acompanharem todo amarrado com prazo. com prazo, né? Se amarra um SLA aqui para vocês fazerem o acompanhamento, né? Do prazo. Então, aqui, pessoal, só para a gente poder voltar, então, aqui, acho que do sistema, alguma dúvida? Ficou claro, pessoal? Conseguiram ter uma visão aí de como que é o processo? Alguma dúvida nas etapas? Procurei de uma forma um pouco mais detalhada, mas se vocês quiserem uma visão mais detalhada, a gente está à disposição aí também. O bacana que a gente tem tido como feedback é o que a gente comentou no início do webinar, de envolver as partes interessadas. Sandra, é um processo burocrático? Não, muito pelo contrário, né? Você está dando responsabilidade para as pessoas. Quando do descobrimento do prazo do plano de ação e que tem impacto de multa ou outros impactos. Para quem escalar? O diretor da área, e faço isso através da ferramenta. Hoje você escala de duas formas, tá, Estela? Para o diretor, por isso que a gente envolveu ele lá no início, e também para o diretor de compliance, ou de riscos e compliance. Então, você envolve as duas, a alta direção, vamos dizer assim, né? A maior instância. O sistema já vai apontar também, né? Se vencer um plano, né? Isso, e o sistema aí, o Bruno está complementando, né? Que já vai apontando, tá? Então, o que se faz em planilha, em e-mail, né? Aquela loucura toda nossa, é possível fazer dentro do sistema. Cadastrou, que é um dos papéis de compliance, né? Essa questão de fazer o monitoramento, dessa questão de leis e regulamento. Tranquilos até aqui? Dúvidas? O material será disponibilizado para vocês, a gravação. Como sempre, né? A Marina faz esse procedimento aqui. Caso vocês tenham interesse, posso usar isso para compliance? Pode ser para atividades do dia a dia, tudo depende da aplicação, né, Alexandre? Tudo depende da aplicação, mas eu vejo que é possível sim. Sim, você vai usar o dia a dia como a gente comentou, né? Se for um foco mais de requisito administrativo interno, sim, você consegue estar trabalhando. O SLA aqui você pode amarrar, por exemplo, igual o Bruno comentou, né? Sei lá, atividades que vão entrar em risco, que tem 3 dias para vencer do plano de ação. Então, eu amarrei isso a um prazo. Ok? Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais a nossa ferramenta, tanto eu como o Bruno aqui estamos à disposição de vocês. É um módulo simples, não é complicado, não. O bacana é envolver, de novo, as partes interessadas e não só jogar para o colo de compliance. Não sei se a Estela é de compliance, aí ela pode talvez me ajudar. A ideia do dia a dia ali que você fala, Alexandre, você pode, né? Porque daí você, teoricamente, você pula, você não faz aquela análise do fluxo, você vai direto para um plano de ação, você só estabelece qual é o problema que eu não estou atendendo, digamos, como um exemplo do AVCB, mas pode ser outras questões administrativas internas. Você vai direto para o plano de ação e daí você vai administrando os teus planos de ações. E o software faz essa abertura daí, né? Se é uma questão administrativa ou se é uma questão de legislação, digamos assim. Ok? Respondeu? Então, aqui só para a gente poder pensar, né? Não importa o tamanho da organização, tenha certeza de que o workflow da gestão de demandas regulatórias proporcionará uma excelência no monitoramento dos requisitos, reduzindo riscos, aumentando a produtividade e eficiência das operações. Aquela velha história, a gente não pode sair apagando fogo como a gente faz no dia a dia, né? Não dá para ser tão somente um bombeiro. Tem que ter um processo estruturado, tem que envolver as partes interessadas, tem que ter sistema para poder acompanhar isso tudo, para ninguém falar que não sabia ou que foi surpreendido, né? Toda aquela história que a gente já sabe, ok? Tem aí os nossos contatos. Mais uma vez aí agradeço a participação de vocês e qualquer dúvida nós estamos aí à disposição. Tudo bem? Tá joia, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigada mais uma vez, tá? Até logo.